olha só o que está dizendo aí. Volumes iguais de gases diferentes. Então, nós temos dois gases diferentes na mesma temperatura inicial, quando aquecidos sob pressão constante. A pressão inicial é igual à pressão final. Qual o nome dessa transformação? Quem pode me dizer? Quem lembra? Aulas anteriores. Isobárica. Isso, muito bem. Isobárica. Quando aquecidos a pressão constante a sofrerem a mesma variação de temperatura, dilatam-se igualmente. Será que isso é verdade? A lei geral dos gases diz que a pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual à pressão final, que multiplica volume final, temperatura final. Quem eu posso simplificar aqui? Pressão com pressão vai embora. Então, fica volume sobre temperatura, volume sobre temperatura. Ok? Então, veja bem, se os volumes são iguais na mesma temperatura inicial, quando aquecidos a pressão constante, de modo a sofrerem a mesma variação, dilatam-se igualmente? Sim ou não? Sim. Aqui está dizendo que o volume é diretamente proporcional a quem? A temperatura. Então, significa que essa afirmativa 1, ela é verdadeira. Ok? Verdadeira. Afirmativa 2. Volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Isso é verdade? Quantos gases são aí? Sim. Não tem dois gases? Olha o que está dizendo. Volumes iguais, ou seja, o volume do gás 1 é igual ao volume, por exemplo, do gás 2. Está dizendo que são iguais. Então, isso é igual a um certo volume. Na mesma temperatura e pressão. Ou seja, a pressão do gás 1 é igual à pressão do gás 2, que é igual a uma certa pressão. E a temperatura também é a mesma. A temperatura do gás 1 é igual à temperatura do gás 2, que é igual a uma certa temperatura. Equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Tem dois tipos de gases aí. Então, quer dizer que o volume, a pressão e a temperatura são iguais. Então, o que você pode dizer? Se você multiplicar a pressão pelo volume, e depois essa temperatura aqui, ela passa aqui, dividindo. Você pega e traz o R para cá. Isso fica igual a quem? Esse N aqui, quem lembra o que é ele? Número de moléculas. Isso é número de moléculas ou número de mols? Mols. Isso é número de mols, né? Então, em um mol, então, se você pegar isso aqui, vai dar número de mols. Então, mols é M sobre quem? Massa em grama dividido pela massa molecular, gramas por mol. Ok? Então, está dizendo é isso aqui. Então, para qualquer um desses gases aí, se vocês pegarem pressão, volume, dividir pela produto, dividido pela temperatura, isso vai ser igual a quem? Mol, número de mols. E número de mols está associado a quem? Vamos supor que você determinou isso aqui tudo e achou e determinou lá que você tem 1 mol. 1 mol corresponde a quantas moléculas? Quem lembra do número de Avogadro? 6,023 vezes 10 a? Vezes 10 a 23. 23 átomos ou moléculas. Ok? Então, indiretamente, 1 mol, você vai ter o quê? Número de
moléculas, é o que está dizendo aqui. Então, a alternativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira. E item 3, será que ele é verdadeiro ou falso? Uma dada massa gasosa, quando mantida sob pressão constante, então significa que a pressão inicial é igual à pressão final, tem temperatura e volume diretamente proporcional. Então, se você pegar a lei geral dos gases, que é P/V igual a PV sobre T, quem é que você pode simplificar aqui porque são iguais? A pressão inicial e a pressão final. O que você obtém daqui? Você obtém que o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. O que está dizendo essa expressão aqui? Quando você tem duas grandezas, uma dividida pela outra, você está dizendo matematicamente que o volume é diretamente proporcional a quem? Todo mundo deixou o celular aí, foi ver sessão da tarde. A temperatura. Pois é, mas volume e temperatura são grandezas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais? Diretamente. Diretamente proporcionais. E é o que está dizendo aí. Então, alternativa verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeiro. Verdadeira. Então, resposta letra E. Ok? Deu print na tela aí? Gravaram? Que eu vou apagar. Apaguei. Questão 2. A questão 2 diz que em um hospital, o oxigênio pressurizado é transportado por tubulações rígidas até determinado equipamento de ventilação mecânica. A pressão interna da tubulação é o dobro da pressão do ambiente. Então, nós vamos fazer o seguinte, a pressão da tubulação é P0 e ela é o dobro da pressão ambiente, ok? Então, a pressão ambiente nós vamos chamar de P, pressão final, ok? A pressão interna da tubulação é o dobro da pressão ambiente e quando o oxigênio sai para o inalador, ocorre trocas de calor que mantém a temperatura do gás constante. Maravilha! Que tipo de transformação nós temos aqui? Uma transformação... Isotérmica. Isso, isotérmica, muito bem. Considere o gás como ideal. Assinale a alternativa que corresponde ao volume final, V do gás, ao sair do equipamento, sendo que em relação ao volume V0, na tubulação é igual a... Então, aqui é o seguinte, nós vamos ter um volume inicial, ok? Não sei qual, em relação a um certo volume final, que eu não sei qual também. E o que o exercício me dá aqui como dado? Aí fala que a pressão, quando está no tubo, vale 2 vezes essa pressão aqui, ó, que é essa pressão final. Vocês entenderam o que está dizendo a questão? Está dizendo que quando você tem uma tubulação, quando o gás está dentro da tubulação, a pressão lá é 2 vezes a pressão ambiente. Mas quem é essa pressão ambiente? Eu estou chamando aqui, ó, desse P final. Ok? O exercício afirma que a temperatura é constante. Então, como disse o Dimitri, a transformação é isotérmica. E está pedindo aqui uma relação entre os volumes. Observa-se aqui, ó, nas alternativas, sempre vai ter o volume final em função do volume inicial. Então, nós vamos utilizar a lei geral dos gases, P/V igual a PV sobre T. Quanto vale esse P0? Que parece-me que foi a única coisa que o exercício fornece, ó. É o dobro da pressão externa, ok? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes P. O V0 eu vou deixar aqui. A temperatura aqui, ó, são iguais. Então, eu vou... Cortar. Isso, eu vou cortar, né? Então, aqui, ó,
Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui vai ficar assim. 2 vezes P vezes V0 igual a P quando V. Ok? Quem é que eu posso simplificar aqui? Porque são iguais. Esse P aqui com esse P. Ok? Ó, então, esse P aqui vai embora com esse P. O que nós vamos ter aqui? Que 2 vezes V0 é igual a V. Ou seja, o volume final, 2 vezes o volume inicial. Ok? Esse V aqui corresponde quando o gás sai. Ok? Esse V0 aqui é o gás do volume dentro da tubulação. Ok? Então, como resposta aí, qual é a alternativa correta? A letra E. Ok? Olha só, quando o gás está aprisionado, ou seja, dentro da tubulação, a pressão é maior. Se a pressão é maior, o volume é menor. Então, quer dizer que quando ele sai, o volume é 2 vezes maior. Ok? Então, essa é a questão 2. Agora vamos para a questão 3. Questão 3 diz o seguinte: a pressão P de um gás ideal contido num volume V, a temperatura absoluta T, é determinada pela equação de estado PV igual a RT, onde R é a constante dos gases ideais. Determine o número de moléculas existente no volume V. O que vocês estão achando aí diferente nessa equação que o exercício não fornece? O que não tem na equação? Ó, PV igual a RT. Quem é que está faltando aí? PV igual a NRT. Quem é que está faltando aqui? Número de mols. Quando o número de mols aqui, ó, nessa equação que o exercício fornece, está faltando o N, não está? Se está faltando o N, é por quê? Quanto vale o N? Quanto vale o N? 6, não, o número de mols. O que está faltando aqui é o número de mols. Ok? Quem está faltando aí é o número de mols. O número de mols é quem? Não é massa sobre massa molecular? Quanto vale o N? Já que o exercício fornece aqui, ó, não é 1? Não. 1 mol. Então, já que não deu ele lá na equação, quer dizer que o N que o exercício está fornecendo é igual a 1. 1 mol. 1 mol está para quantas moléculas ou átomos? 6,023 vezes 10 a 23 moléculas. Ok? Qual dessas respostas é a correta? Letra A, B, C ou D? Ou E? Letra E. Letra E? Letra C. B? Eu acho que é a C. Por que acha? Tem um porquê. Em 1 mol não tem isso aqui? Em 1 mol não tem esse tanto de moléculas? Sim. Olha o que está dizendo aqui na letra C. Ah, tá no plural. Mols. Olha o tanto de mols que tem aqui.
Se você fizer uma regrinha de 3, cada mol vai ter esse tanto de moléculas, ok? Então, você vai ter que pegar só 6 vezes 10, 0,2, 20 a 10 a 23 e multiplicar por isso aqui. Entendeu? Então, se você considerar, vamos desprezar essa casa depois da vírgula aqui, ó, 6 vezes 6, 36. Conserva a base, então quer dizer que vai ser 36 vezes 10 a 46 moléculas. Ok? E olha só, a letra D. Olha a unidade de medida. Mols. Olha aqui, está 1 sobre 6 vezes 0,2 é 23. E aqui também está 1 por esse tanto aqui de molécula. E aí, qual resposta é a correta? É a letra B, Dimitri? Uma molécula? Ou um mol? Qual que está mais correto aqui? A. Letra A. Mol. Se eu falar em um mol, vocês sabem quantas moléculas que tem? 6,03 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu falar um mol, é a mesma coisa que eu falar uma molécula? Não. Não. Se eu falar um mol, é a mesma coisa que eu falar 6,02 vezes 10 a 23? Não, né? Não, aí seria muito mais, né? Então, letra A. Então, questão 4. Essa questão é boa. Pessoal, essa questão diz que uma massa constante de gás ideal sofre uma transformação cíclica. Vocês entendem o que é a transformação cíclica? Não? Ela começa em um lugar e depois volta nela. Isso, muito bem, Dimitri. Ela começa, vamos supor aqui, ó, o início, vamos em ordem alfabética. Ela inicia em A, passa em B, C e volta em quem? Volta para A. Volta para A. Se você inicia em B, ela volta em quem? Em B. Se você inicia em C, ela volta em C. Volta em C. Então, em uma transformação cíclica, a variação de temperatura vale quanto? É a mesma. Ok? Então, aqui nós temos uma transformação cíclica, sabendo que a transformação CA é isotérmica. Então, aqui, ó, de C para A. Então, vamos escrever isso aqui, ó. De C para A, qual é o nome da transformação? Isotérmica. Ok? E de A para B, qual é a transformação? De A para B, pelo gráfico, isobárica. E de B para C, qual é o nome Isovolumétrica. Isso, isovolumétrica. Tem alguns nomes, tem um nome que ela recebe também, que é isocórica. Isovolumétrica, isométrica ou isocórica, é tudo a mesma coisa. Ok? Aí é o seguinte, sabendo que a transformação CA é isotérmica, a respeito das variáveis de estado, pressão, temperatura, é correto afirmar alguma dessas coisas aqui. A gente vai procurar eliminar algumas alternativas aí que parecem absurdas, ok? Olha só, a pressão C é 3 vezes a pressão A. Olha só, aqui está uma certa pressão, não falou que pressão é, mas você pode escrever como PC, ok? E aqui em cima, ó, pressão A é igual a quem? A pressão B, ok?
Então, você não pode, você tem que fazer alguns cálculos para chegar nisso, para falar que isso aqui é errado, ok? Porque aqui ó, está acima, a pressão A e B está acima, então você só pode dizer que PA e PB são maiores do que o PC. A questão, a letra B, está dizendo que a temperatura em C é 3 vezes a temperatura em A. De C até A, o exercício afirma que é uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura C é igual à temperatura em A. Isso é um absurdo ou não? Essa B aqui, ó, essa B aqui eu posso eliminar ela, porque o exercício afirma que ao longo de C, são iguais. Do estado C até o estado A, elas são iguais, ok? Então, essa B eu posso cancelar, tá bom? TA é igual a TB? A temperatura em A é igual a TB? Não, só posso afirmar que são diferentes. E a letra D, PB é igual a 3 vezes PC? PB é igual a 3 vezes PC? Eu não sei se eu posso afirmar isso. E a letra E, outro absurdo. Olha só, está dizendo que a pressão em B é 3 vezes a pressão... É 3 vezes ele mesmo. É 3 vezes ele mesmo. Então, isso aqui é outro absurdo, ó. Então, vocês já observaram que tem 2 absurdos aqui, ó. Então, a minha probabilidade de dar um chute aqui e acertar a questão aumentou, ok? Eu só fiquei com 3 alternativas aqui, tá bom? O que nós vamos fazer agora? A gente precisa demonstrar que alguma dessas coisas aqui, ó, são falsas ou corretas, ok? Ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai determinar algumas coisas aí por meio da Lei Geral dos Gases. Por exemplo, vamos começar aqui, ó. Vamos dizer que PB vezes volume B sobre a temperatura B é igual a qualquer outro ponto. Vamos aqui, ó, na ordem B para C. PC, VC igual a TC. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu peguei a Lei Geral dos Gases e estabeleci aqui, ó, 2 pontos. Estado B e estado C. No estado B, o gás possui uma pressão B, um volume B e uma temperatura B. Que tem que ser igual a quem? A uma pressão C, volume C e uma temperatura C. Entendido? Tranquilo? Está alguma coisa inicial, alguma coisa final, né? Isso, iniciou em B, terminou em C. O que eu posso cancelar aqui porque são iguais? De B para C, a temperatura é isovolumétrica. Então, eu posso simplificar VB e VC porque são iguais. Então, o que sobrou aqui? PB sobre PB, que é igual a PC sobre TC. Ok? Olha o que eu disse aqui há pouco. Não? Eu não, o gráfico está mostrando isso, que a pressão em A é igual a pressão em quem? De B. Que a pressão em A é igual a pressão em B. Em B. Ok? Então, aqui, ó, não chego a conclusão nenhuma com essa equação aqui por enquanto. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso comparar aqui, ó, de A para B. O que nós podemos chegar se a gente pegar aqui, ó, de A para B? Olha só, de A para B, eu posso dizer que a pressão A, volume A, sobre a temperatura A, é igual a pressão B, volume B, sobre quem? Sobre a temperatura B. Quais dessas grandezas aí eu posso simplificar porque são iguais de A para B? A pressão. Pessoal,
De A para B, nós temos que tipo A de pressão. transformação isobárica. Então, a pressão Isobárica. vai embora. Ok? Quanto vale o volume A? Está escrito aqui embaixo, ó. V0. Sobre quem? Sobre a temperatura A. Quanto vale o volume B? 3 vezes o volume inicial. 3 vezes o volume inicial. E divido por quem? Temperatura? A temperatura de B. Temperatura de B. E agora aqui eu posso simplificar também, ó, V0 com V0. Então, eu fico com 1 sobre TA, e aqui, ó, 3 vezes TB. Eu multiplico TB. isso cruzado, ó, vai ficar 1 vezes TB, que é igual a 3 vezes TA. TA. Você chega aqui, ó, que a temperatura em A é 3 vezes a temperatura em quê? Em B. Só que você não tem isso aqui. Você tem que TB, TA é 3 vezes TB. Vocês lembram de eu falar o seguinte, que a pressão em A é igual à pressão em B? A pressão em A não é igual à pressão em B? Então, aqui, ó, dessa equação, o que você pode fazer? No lugar de PB, você pode substituir PA. Substituir. Vai ficar PA sobre TB, PC sobre a temperatura em C. A temperatura em B vale quanto? 3 vezes a temperatura 3TA. em A. De A. Ok? Então, o que nós vamos ter aqui? O que eu posso